Shalom, queridos. Que alegria, que ambiente maravilhoso, inspirativo. E quem vem aqui vem com muita responsabilidade. A apresentação dessa a gente tem constrangido, né? Que alegria. Estive aqui a última vez, o pastor estava me lembrando, em 2019, e sempre que chego aqui sou muito surpreendido pela sede de vocês, pela disposição. A questão não é ter o que falar, é ter quem queira ouvir, né? Quem de fato está pronto para poder ser preenchido. Eu vim agora de manhã de uma reunião também que faço todos os meses, e normalmente na terça, mas tive que fazer algo excepcional. Fiz hoje pela manhã, de lá já terminei, já vim estar com vocês aqui. E quando cheguei, como eu fui abençoado, pastor, você vê que eu fiquei aqui uns 30 minutos no máximo. Eu já fiquei pensando quantos gatilhos, né, quantas chaves que eu recebi aqui do pastor Eibe, dos irmãos de vocês aqui, falando algumas coisas que são muito relevantes para as decisões que eu tenho que tomar. Eu fico imaginando vocês que estão aqui desde cedo, né? Desde cedo até a noite, vai sair daqui com muita anotação, muita expectativa, pronto para romper, e Deus está usando esse dia aqui, querido, que é aquilo que o salmista fala, vale mais que 1000, né? Um dia na tua casa representa 3 anos de atraso fora da tua casa, porque é assim, né? Um dia que vale por 1000, olha que coisa tremenda, que seja assim na tua vida, num tempo de restituição, em vários níveis da tua vida. Está na semana da reforma, 505 anos, e eu sempre falo que a reforma tem um sentido de restauração, né? Porque Lutero, ele não queria apenas fazer algo novo. Quem reforma quebra tudo e coloca novo. Mas quem restaura quer voltar no passado e trazer algumas referências. E é interessante que a igreja precisa voltar os seus olhos sempre, né? Lá na origem, do ano 30 ao ano 100, onde um grande avivamento aconteceu, onde coisas sobrenaturais foram liberadas. Existem 3 ambientes muito fortes no Novo Testamento que se pregava a palavra: na sinagoga, na praça e, no caso em Atenas, no Areópago. Eram 3 ambientes que os apóstolos sempre estavam ali presentes, principalmente o apóstolo Paulo, né? Mas é interessante que quando você abre uma Torá, abre uma Bíblia dentro da sinagoga, todo mundo que está ali já está pronto para receber. Nós somos os pregadores das sinagogas. E eu não acho problema nisso, mas é muito fácil, porque as pessoas estão prontas para receber. Mas quando Paulo estava na praça de Ágora, ali em Atenas, alguém viu ele pregando e chamou ele para pregar no Areópago. E é interessante porque quando ele chega no Areópago, ele fala com tanta sabedoria, ele abre uma caixa de sabedoria, que houve uma conversão do Areopagita, mas Paulo chega a dizer que ali ele agiu com logos de Sofia, ou seja, com palavra de sabedoria. Quando ele vai para Corinto e fica 3 anos, ele abre uma igreja. E lá de Éfeso ele escreve para Corinto dizendo: olha, quando eu estive no meio de vós, eu não preguei com palavra de sabedoria, ou seja, como em Atenas, mas eu preguei com querigma, de dunamis, que é poder, e com o Espírito Santo. É interessante porque todos nós temos o Logos. Você tem o quê? O Logos é a palavra revelada de Deus para todo mundo tem o Logos. É o Deus revelado na terra. Só que depois que você tem o conhecimento da palavra, você se expõe ao rema. Porque o rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, em uma ocasião específica. Vamos comigo? É uma palavra específica, para uma pessoa específica, em uma ocasião específica. E o que acontece com o teu rema? É teu. Não adianta você querer que o teu irmão te entenda, porque foi uma experiência tua, foi uma teofania, foi uma manifestação que Deus te deu, e que às vezes você põe o nome de uma loja, você põe um projeto, você põe um quadro na sua casa, você começa alguma coisa, às vezes um texto que moveu a tua vida, você conta para alguém, a pessoa fala: amém, irmão, o texto é bonito, você fala assim: amém, que amém, irmão, isso aqui é tremendo, isso aqui foi demais, isso aqui mudou minha vida. O que é rema? É uma palavra específica. Você, pessoa específica, ocasião, era o teu momento, aquele instante da tua vida. Eu já vivi algumas coisas e continuo vivendo assim. Só que a Bíblia, ela revela 3 níveis no grego: o logos, o rema. Qual o terceiro? O querigma. O querigma é a palavra o quê? Demonstração de poder. O querigma é a proclamação. Todos são traduzidos como pregação, palavra, como mensagem.
Só que lá no fundo, você vai descobrir que em níveis diferentes. Então, eu estava ouvindo os irmãos falar ali a respeito da expectativa. Eu acredito, querido, nesse tempo do Brasil, onde o Senhor já nos deu logos, a igreja tem vivido com o rema, porque tem nascido ministérios, nomes diferentes, é o rema isso, é a forma que Deus falou com o teu pastor, Ele colocou o nome da igreja, a teofania, é a maneira que Deus falou comigo lá em Volta Redonda, a gente tem aquela experiência, só que a gente está entrando nesse tempo. A origem da palavra querigma é querux. Querux é o porta-voz do rei, que anotava tudo que ele falava e dizia para o povo sem colocar uma letra, nada mais, nada menos, porque ele não podia falar de si mesmo, mas sim aquilo que o rei mandou falar. Não é qualquer um que tem coragem de dizer aquilo que o rei mandou falar. Existem muitas pessoas que estão com medo de dizer aquilo que o rei mandou falar. E é interessante que o querigma, querido, é a palavra com demonstração. Paulo disse, olha, eu vim trazer palavra com demonstração de poder. Esse é o tempo que o Brasil está entrando, é o tempo da manifestação de poder. Eu creio nesse ambiente que Deus está preparando a gente, levantando aqueles que terão o querigma de Deus, uma palavra além do seu rema, uma palavra que vai além de você e vai alcançar uma multidão. Quem está crendo aí, dá um amém, dá uma salva de palmas em nome de Jesus, dá um amém aí, glória a Deus. Meu tema de hoje é rupturas. Qual que é o tema? Eu te confesso que tem sido uma mensagem que está mexendo comigo durante esses últimos meses. Essa mensagem, querida, ela tem uma ideia, uma perspectiva, tanto no nível pessoal quanto no nível estrutural, para que você possa fazer um checklist, uma olhada para si, aquele passo para trás que não é para perder, é para olhar melhor. E você dá uma percebida, e nada melhor na conferência como essa, e dá uma percebida na tua vida, algumas questões que não vão virar com você. O ano termina daqui a 2 meses ainda, mas tem coisas que não vai virar o ano com você. Algumas delas ficarão para trás. São rupturas que acontecem, são decisões que nós tomamos na nossa caminhada e no nosso dia a dia. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 1, a palavra do Senhor, ela diz assim, 1 Samuel capítulo 16, no versículo 1, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enche um chifre de azeite e vem. Aí ele diz ali, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Esse é um texto, querido, que eu tenho muito respeito por ele, exatamente pelo confronto que Deus faz com um homem que carregava sobre ele uma tríade ministerial. Se havia alguém na terra que podia, naquela época de Samuel, ter uma referência sobre um homem de Deus que sabia o que Deus estava para fazer, esse homem na terra era Samuel. Mas o que me põe respeito nesse texto é que mesmo Samuel, diante de toda a estrutura que ele vivia, da sua caminhada com Deus, Deus o confronta dizendo, você está com pena de algo que eu não tenho pena mais. Você está com pena sobre algo que eu não estou mais lá. Você está com pena de alguma coisa que eu já rejeitei. Isso mostra para mim algumas coisas que eu quero compartilhar com você. É interessante porque a palavra disruptivo, até a década de 90, ela se tornou uma palavra muito perigosa. Ela era um paradigma muito específico para alguém que tivesse de forma negativa, conotando desordem, conotando rebelião. Então alguém disruptivo era como se fosse denegrindo alguém, falando sobre aquela condição da pessoa de rebelde diante de uma situação. Um professor em Harvard, na década de 90, ele começou a falar que sobre essa palavra disruptiva, ela mostrava sobre inovação. Ela estava falando sobre alguém que consegue quebrar paradigmas, alguém que pensa fora da caixa, alguém que consegue criar algo daquilo que ninguém pensou antes. Aí começam alguns conceitos, né, que tornou-se tão forte nos Estados Unidos e no mundo, que você vê hoje como Wikipedia, WhatsApp, redes sociais, Airbnb, Netflix. São tudo projetos disruptivos, porque eles conseguiram, talvez, quebrar paradigmas com a própria Netflix, que você vai ver, nunca imaginava antes, né? Esses dias alguém falou comigo, é mesmo, tinha fita de vídeo, tinha
Tinha DVD, né? Eu falei, tinha e tem pouco tempo, né? Não é só para os velhos, não. Tem pouco tempo. Mas tem gente que até não tinha carro que usava aquele CD, né? Toca-fita, né? CD, eu sei que ainda tem uns aí que estão usando ainda, né? Esse dia me deram um CD, eu falei assim, mas onde que eu ponho isso? Porque me deram um CD de mensagem, eu fiquei pensando se eu vou rodar ele na minha mão, o que eu vou fazer, né? Então, esses caras, essas empresas disruptivas, eles conseguiram fazer coisas que hoje a gente olha para trás e fala assim, como que era o mundo sem isso? A grande questão é que até que alguém pense, depois que alguém pensa, fica muito fácil. Já viu aquela mensagem que depois que você ouviu, você fala, uau, que coisa boa, muito simples, né? Simples depois que alguém falou. Mas antes você nunca tinha parado para olhar naquela perspectiva. O texto que eu li hoje, ele fala sobre um momento muito relevante, pontual, importante na nação de Israel. Nós estamos falando aqui de um período tribal para um período de reino, e que um homem está no meio dessa transição chamado Saul. Saul governou Israel com mente de tribo, ele não tinha mente de reino. Ele não conseguia ainda captar o que Deus estava fazendo na sua geração. E quando a gente olha o texto de Samuel, ele me leva a lembrar, pelo menos um pouco ali, depois de Josué, até o primeiro rei de Israel, 369 anos, que são 14 juízes, nesse período onde a maioria desses juízes nasceram de um ventre estéril. E por sua vez, com exceção de Sansão, que foi o próprio Deus que o fez nazireu, para que ele não pudesse cortar o cabelo, não pudesse tocar um morto, ou aproximar-se do morto, ou tomar algum suco da uva, ou vinho, ou coisa parecida. Muitos outros que nasceram, a própria mãe o fez nazireu. A diferença do nazireado que Deus manda, e a mãe, no caso, levanta o filho como nazireu, é que a mãe pode quebrar o nazireado do filho, rapando a cabeça dele a qualquer hora e terminando aquele momento. Até aí tudo bem? Estamos juntos? Vamos lá? Então, por que estou falando sobre isso? Porque essas mães, elas geraram suas próprias libertações dentro do ventre delas. Porque o filho que ela estava gerando seria aquele que ia libertar sua tribo, libertar sua família e prosperar a tua casa. Então é muito interessante porque as mães de nazireus, elas carregavam, elas geravam sua própria libertação. Isso é uma metáfora que você pode perceber de que tudo que você precisa para caminhar, para continuar, para entender, para viver esse novo tempo na tua vida, não está fora de você, na verdade está dentro de você. A ideia de você chegar num lugar desse, querido, é como Paulo para Timóteo. Eu não estou transferindo o dom, eu estou avivando o que está dentro de você. Quem está aí, diga amém. Eu estou só dando uma banada no fogo. O fogo está aí já, talvez não está muito forte, mas eu estou soprando para ver se o fogo aí pega. Porque a gente tem uma tendência de chegar em ambientes como esse e dizer assim, meu Deus, pastor Ibe vai pregar, ele vai transferir a unção dele toda sobre a minha vida, eu vou sair multiplicando as igrejas, vou fazendo. Eu não tenho dúvida da unção dele, mas o que Deus pode usar a vida dele é para trazer fogo, ou seja, aumentar o fogo que já está dentro de você. Por quê? Porque o que está dentro de você é o que vai fazer diferença total na sua vida, ministério, família, cidade, etc. E é interessante, porque quando fala dessas mães de nazireus, me faz lembrar exatamente nessa perspectiva do dom que o Deus entregou para nós. Esses dois termos na história, um deles está na Bíblia e outro deles está na perspectiva da filosofia. É interessante porque quando Jesus está diante de um cego de nascença, os discípulos disseram assim para Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Nessa conversa Jesus responde de uma maneira tremenda, ele diz, não foi os pais, porque havia uma doutrina na época achando que uma criança podia pecar no ventre da mãe. E a grande questão é que isso era forte, e até hoje, alguém pergunta, por que alguém nasce cego, por que alguém nasce doente? E Jesus, uma maestria, ele diz, olha, não foi por causa de nada disso, foi para que manifeste nele a obra do Pai. Jesus olhou para o cego e viu uma obra dentro dele. Obra é o que está pronto, obra é o que está pronto. Jesus viu algo pronto dentro dele que vai vir para fora. Ele disse, vai se manifestar, essa obra vai vir para fora. E Jesus, uma maestria tremenda, com barro, ele põe no olho do cego, com a saliva dele, o pó da terra, faz um barro, e diz, vai e lava em Siloé. A maioria daqui, ou quase todos, ou todos sabem que Siloé não cura, o que cura é a obediência.
Não é verdade? Mas por quê? Até porque se curasse, irmão, estava fretando avião aqui para a gente ir para lá, hein? Lavar o rosto, fazer, ia ser demais. O tanque de Siloé está lá em Jerusalém. A grande questão é que Jesus me leva lá para o Gênesis, porque existem muitas maneiras de Jesus curar aquele cego, como ele curou outros, mas ele usa o barro, e para mim, depois do Gênesis, é a primeira vez que o Criador está com barro na mão de novo. Se eu estivesse naquela reunião, eu não ia perder de jeito nenhum dele colocar a mão em alguma parte deformada da minha vida, e dizer: Senhor, vai aqui e transforma aqui. Jesus não curou tocando ele, que pode ser tão absurdo, você imaginar que Jesus colocou, quase que esfregou a mão ali. Se tem gente que foi curado só de colocar a mão na orla, você pensa bem a mão dele esfregando no olho de alguém. Só que o homem saiu dali cego. Ele saiu cego, mas com uma palavra. Saiu cego, mas com uma... Porque tem dia, querido, que você não tem a visão muito clara, mas você tem uma palavra clara. Porque a gente quer tudo junto, né? E às vezes você não tem uma visão muito clara ainda, mas uma palavra, você recebe uma palavra aqui. Aí você fala: eu estou esperando agora, eu quero enxergar. Vai primeiro aonde foi chamado para ir, e Deus vai abrir os teus olhos lá no tanque, vai fazer extraordinário algo na tua vida. Mas rapidamente eu quero só levar você a esse contexto. Jesus, quando cura aquele cego, é interessante porque ele, claro, se lavou e ele foi curado. Ele podia inclusive não ter ido, até porque o tanque de Siloé é público. O tanque de Siloé é um lugar de fácil acesso. Muitas pessoas se lavavam naquele tanque. Aquele cego se lavou ali várias vezes. É ruim alguém te mandar voltar para o mesmo lugar que você já foi e dizer que hoje vai ser diferente, né? Você já veio aqui várias vezes, sentou nessa cadeira, já veio aqui no congresso. Agora vai ser diferente por quê? Porque tem uma palavra. Toda vez que tem uma palavra empenhada, alguma coisa nova vai acontecer. Eu chamo isso de um outro lugar no mesmo lugar. Repete. Outro lugar no mesmo lugar. Como é que é um outro lugar no mesmo lugar? É que a gente às vezes está sentado na mesma cadeira. Bom te ver, Marcílio. Muito bom. Sentado na mesma cadeira, cantando a mesma música, ouvindo o mesmo pregador, só que chorando como nunca. Aí você fala assim: mas o que acontece comigo? Porque na verdade, querido, não tem a ver com lugar, tem a ver com a sua expectativa. O teu casamento pode ser assim. Eu estou casado há 33 anos, tenho 4 filhos. Minha esposa tem uma capacidade de fazer o nosso casamento ser como se fosse um outro casamento no mesmo casamento. Não sei se você está entendendo. Com a mesma mulher, tá? Mas de criar ambientes. Às vezes eu chego em casa, tem uma mesa posta, eu falo: vai vir alguém? Ela fala: vem, você. É negócio. Como é que eu não vou valorizar uma mulher dessa? Só que no outro dia ela compra um jogo de... Ih, deu bagunça aí. Mexi com o sentimento de alguém aí. Só que, peraí, calma. No outro dia ela fala assim: estou querendo comprar um jogo de mesa novo, de prato novo. Sempre tem uma intenção por trás. E o bonito aqui, meu amigo, está todo quebrantado. Compra, meu amor, compra. Fica à vontade, compra. Fala comigo: um outro lugar no mesmo lugar. Você não precisa trocar de família, de igreja, de amigo, de cidade. Você precisa mudar aqui, ó. Você tem que mudar aqui. Você vai ver que a tua vida vai passar por renovações maravilhosas. Mas vamos caminhar, que senão me empolgo. Vamos lá. Quando Jesus faz isso, ele me leva para o Gênesis, porque ele está olhando para um homem que é cego de nascença, que não tem referência, diferente do cego de Jericó. O cego de Jericó que eu torne a ver, então ele tinha referência. Eu estou falando de um homem que nunca viu, tudo escuro. Ele não viu essa obra, o pai dele não viu, a mãe não viu, mas Jesus falou: tem uma obra pronta aí. E ele usa o termo manifestar. Isso me chama a atenção porque lá no Gênesis tem 3 palavras fortes. Bará, que é quando Deus está criando. Deus está criando do nada, criando do... Você vai ver quando Deus forma o homem, ele usa a palavra yatza, que é espremer, pegar uma matéria-prima e dela ele faz algo. Eu pego aquela árvore, faço uma mesa, e aquela mesa é resultado de algo que está pronto, yatza. Só que quando, no capítulo 1, versículo 3, a primeira palavra de Deus nessa terra, porque antes é só inventário, versículo 1 e 2, criou Deus os céus e a terra tornou-se sem forma e vazia, etc, etc, é só inventário. Quando chega na primeira palavra e disse Deus, o que Deus disse? Haja, raiar.
A palavra raiar não é bará, não é trazer do nada, não é iatza, mas a palavra raiar é você olhar para algo e dizer, tem algo aqui dentro, vai manifestar, vai aparecer. E Deus olhou para a escuridão e disse, no meio da escuridão, tem luz aí, pode vir, pode vindo, pode vindo. E disse Deus, raiar, e a luz veio, haja luz e houve luz. Não é o sol, gente. Já parou para pensar nisso? Não é o sol, porque não é luz de iluminação, é luz de revelação. Deus não precisa de luz para trabalhar, mas Ele estava avisando para o inferno que Ele chegou. Naquele momento Ele usa uma palavra dizendo, vem para fora. Jesus, quando foi curar o cego de nascença, Ele usa a mesma perspectiva. Ele usa o barro, Ele me leva para o Gênesis, me volta para o Novo Testamento, e Ele me leva a entender que Ele traz daquele homem alguma coisa que já estava pronta dentro dele. Que a cura dele não era de fora para dentro, mas a cura dele é dizendo, pode vir, vem para fora. E hoje eu quero dizer uma coisa para você, querido. Assim como aquelas mães de nazireus, que geraram a própria libertação no ventre delas, aí tem um ventre gerando algo poderoso nos próximos dias. Aquilo que vai libertar você nos próximos dias, já está dentro de você. Já está sendo gerado dentro de você. Raiar, vem para fora, apareça a iluminação, apareça. Quem recebe essa palavra, pode celebrar o Senhor, pode celebrar bem alto, em nome de Jesus. Você sabe que a mãe de Samuel, ela queria um filho e Deus não deu. Ela orou muito por isso. Ela chegou a parecer que estava embriagada, a história você já conhece, mas Deus não respondeu a oração dela. Já parou para pensar sobre as orações que Deus não respondeu e você é grato? Apóstolo, não, eu tenho algumas, eu tenho uma lista para você. Porque Deus não queria dar um filho para ela, Deus queria dar um profeta para ela. Existem orações que Deus não vai dar o que você pediu, Deus vai dar além do que você pediu. Ela queria um filho, como Davi queria ser soldado, Deus queria que ele fosse, era capitão, general. A gente pede umas coisas para Deus que a gente não entende porque Ele não dá. Ele não dá, querido, porque Ele tem algo maior para dar para você, algo mais relevante. Ela tem um filho. Esse filho então recebe uma tríade. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele também é juiz. Cada um desses da tríade, querido, que chegasse em uma cidade, os irmãos devem se lembrar de algumas ações proféticas. Chegou um profeta numa cidade, o povo pensou, vou morrer. Chegou um sacerdote com a estola sacerdotal, tudo, indumentária inteira, falou, vai acontecer o que aqui? Por quê? Porque a chegada deles representava uma mudança de estação, uma mudança profética. A grande questão é que Samuel carregava essa tríade sobre a vida dele, e ele então tinha uma missão no seu tempo. Nós estamos falando de um período de 369 anos que passa, um período de escuridão também, porque estava se perdendo a ação profética, mas Deus chama Samuel, e agora Deus havia levantado Saul, sim, porque o povo pediu. Só que agora Deus fala assim, Samuel, quando você vai entender que você está com pena de alguém que eu já rejeitei? Só que talvez no coração de Samuel ele pensava que ele amava mais Saul do que Deus. Só que não estava em jogo o amor de Deus por Saul, porque Saul não representava uma pessoa, Saul representava uma era de liderança. E Deus estava trazendo uma nova era de liderança sobre a nação de Israel. Ele estava achando que a coisa era pessoal, não é pessoal, não estou tratando com gente, nós estamos tratando com mudanças reais e grandes, e que você está preso a uma estrutura antiga e não consegue entender que eu tenho coisa nova para fazer. Ruptura, fala comigo, ruptura. Lembre-se que a palavra ruptura foi mal interpretada por muito tempo, achando que é uma palavra de rebelião e tal, mas não é. É sobre alguém que consegue enxergar fora da caixa, que ele consegue perceber que existem caminhos novos que você pode seguir. Falando para pastores, por muitas vezes eu digo para eles o seguinte, pegue a missão que você carrega e escreva a caneta. Mas a estratégia que você está usando, escreve a lápis. Apóstolo, eu não faço assim não, eu escrevo tudo a caneta, pode ficar à vontade. Mas não, eu prefiro ter oportunidade de apagar algumas coisas. Porque existem coisas e estratégias que elas têm tempos para serem usadas. A Arca de Noé, querido, foi linda, mas foi para o tempo do dilúvio. Quando acabou o dilúvio, tchau, Arca de Noé.
Como diz um amigo esses dias falando, não adianta você pintar a arca de preto, botar iluminação e falar, vamos ficar na arca. Não adianta. Existem coisas que se movimentam, existem algumas que são imutáveis, são princípios que são escritos à caneta, mas as estratégias, cuidado para você não ficar preso a algumas coisas, querido, que não lhe dá condições de perceber o que Deus está fazendo. Eu sei que é uma palavra que às vezes você fala, uau, sim, aqui é para liderança mesmo, né, pastor? Então vamos continuar. Vocês são líderes ou não? Toda vez que a gente precisa romper algum nível, a gente precisa compreender o que está acontecendo no nosso ambiente. Deus olhou para Samuel e falou, você está com pena de algo que eu não estou mais nele. Então você vai encher o teu chifre de azeite e vem. Espera aí, encher o chifre de azeite e vem. Espera aí, porque eu já me provi de um rei. Deus está dizendo, eu já estou no lugar que você devia estar. Porque quando ele diz vem, é porque eu já estou no lugar que você devia estar. Para os curiosos, estudiosos, a palavra provir é raá em hebraico, é ver. Ele está dizendo, vem, porque eu já estou vendo a provisão, eu já estou vendo o rei, eu já estou no lugar aonde eu estou para fazer algo. Se você vier, vai ser joia, eu vou fazer. Se você não vier, vai ser joia, porque eu vou fazer assim mesmo. E eu vim dizer para você uma coisa, a perspectiva que eu tenho é essa dessa nação. Deus está para fazer algo muito grande. Nesses anos, eu vi os irmãos falando aqui, eu concordo com eles, há uma grande explosão de avivamento. Na minha adolescência ainda, eu já estudava na escola teológica, eu vi um líder chamado Luiz Palau, e ele ministrava dizendo o seguinte, numa conferência chamada Comiban, em 1986, eu era um aluno, 17 anos da faculdade teológica, estava lá como voluntário trabalhando. Eu nunca mais me esqueci daquilo, porque eu lembro que eu estava ali trabalhando, porque eu estava de voluntário, mas eu ficava ouvindo um pouquinho, que era uma conferência mais para outras gerações, e de repente aquele pregador falou, olha, o Brasil hoje é conhecido como o campo missionário, mas vai chegar o dia que essa nação será um celeiro, que vai mandar não só nas missões, mas em recursos, em prosperidade. Eu tinha 17 para 18 anos, hoje passaram-se muitos anos, eu tenho 53, mas vou dizer uma coisa para você, eu ainda quero ver profecias como essa se cumprir, e tem velado por elas. Essa é uma nação de promessas extraordinárias, mas a grande questão é como que eu vou entender esse tempo. Olha o que Deus fala para Samuel, esse carregava sobre ele essa tríade. Por que eu tenho respeito por esse texto? Porque se Samuel, com toda a experiência com Deus que ele tinha, Deus dá uma palavra dura para ele assim, meu filho, você está emocionalmente envolvido com um projeto que eu não estou. Eu falo, coitado de mim então. Eu fico olhando, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, porque não se mistura missão com emoção. Não se mistura missão com emoção. Sabe aquela história de lá do Lázaro, né? Lázaro, teu amigo está morrendo, Jesus, ele está jóia. Porque se fosse eu e você, querido, a gente parava tudo aqui agora, vou ver meu amigo está morrendo. Jesus continuou na missão dele, porque ele nunca misturou. Um dia até falaram assim, a tua família está lá fora, tua mãe, o pessoal está lá, ele falou, está jóia. A gente mistura as coisas, não entende que quando você tem uma missão, querido, não age emocionalmente nela. Claro que eu vou mover-me no entusiasmo, claro que eu vou mover, mas o que você precisa compreender é que Samuel, ele está preso a uma base que não está permitindo ele enxergar o que Deus está enxergando. Deus falou, vem para você olhar na perspectiva que eu estou vendo. Raá é ver, ver com provisão, é ver com prover. Então ele está ali dizendo para Samuel acordar para esse propósito, mas dizendo, pode vir que eu já estou aqui. Deixa eu te dar um dado cultural que é importante você entender a segunda parte, ou parte dessa mensagem. Quando o próximo rei de Israel for da família consanguínea, da família, da tribo, do rei anterior, quem vai ungir o rei é sacerdote. Essa parte quem cuida é sacerdote. Mas se o próximo rei que for ser levantado não fizer parte da família que está aqui agora, só profeta pode fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou diante de um homem que é sacerdote, profeta e juiz. Ele tem os três. Só que Deus mandou o quê? Bota a sua estola, coloca a estola sacerdotal e vem. Não. Pega a sua capa de juiz e... Não. Pega o chifre de azeite. Eu estou precisando de profeta.
Porque o que eu estou para fazer é grande. O que eu estou para fazer é uma mudança. Isso é a linguagem de Deus. Quando ele disse, pega o chifre, Samuel pensou, a chapa é quente. Está para acontecer alguma coisa fora do que é comum. Porque ele podia falar, põe essas 12 pedras e vem. Para dar continuidade ao que eu já estou fazendo. Vem como juiz para julgar uma causa. Não. Eu estou precisando de profeta. E então Samuel vai. A gente sabe que Deus deu toda a dica. Ele falou o nome da família, o nome da cidade, e disse que entre os filhos ia se prover de um rei. Conhecendo a história como você conhece, nos ajuda a chegar rápido nela. Samuel então vai e viaja até Belém. Ele chega lá na casa de Jessé, belemita. Quando ele chega na casa, 7 irmãos são expostos ao azeite. É interessante que quando Samuel ele olha para Eliabe, o filho mais velho, o irmão mais velho de Davi, o coração dele se moveu, por dentro dele ele falou, é esse. É porque ele realmente ainda não tinha entendido que Deus não estava trocando 6 por meia dúzia. Ele olha para Eliabe e pensou, esse Eliabe parece tanto com Saul, soldado, cara grandão, cara preparado, mas na verdade Deus deve ter falado assim, ô Samuel, pelo amor de mim mesmo, né? Porque eu vou te falar, eu estou dizendo que você tem que vir e ver o que eu estou vendo. Eu não vejo o exterior, Samuel. Você está entendendo? Olha que coisa, né? Não estou falando mal de Samuel, não. Eu estou com peso nesse texto, porque um homem que tinha tanta intimidade não conseguiu enxergar, imagina nós. Aí ele diz, eu não vejo dessa forma, Samuel, olha melhor. Aí ele está com chifre de azeite, cheio de azeite. Ele expõe aquele chifre a 7 homens, mas o azeite não se expôs a ninguém, porque não era nenhum deles. A grande questão é que ele pergunta, e é bom que você sabe a história, então fica fácil. Tem mais alguém? Tem, Davi, aquele menino, ruivo, tal. Aí tem um monte de teologia em cima do menino, né? Que era rejeitado, que é bastardo, que é não sei o quê. Eu só sei de uma forma ou outra o menino estava esquecido mesmo. Quando ele entra na sala, porque qual a ideia? Então se tem outro, ninguém come, ninguém senta, ninguém bebe, ninguém faz nada até o menino chegar. Quando ele chega, foi exatamente aquele momento que Samuel vê Deus falando, é esse. Ele ungiu Davi diante de todos os seus irmãos. Esse fato histórico nós conhecemos e conhecemos bem. Só que antes dele ungir Davi, 7 pessoas foram expostos ao mesmo azeite, mas o mesmo azeite não foi exposto àquelas 7 pessoas. Antes de Davi chegar, houveram outros que tiveram oportunidade, mas Deus não os queria para poder fazer a missão. É interessante, querido, que você tem que compreender um princípio muito básico. O chifre é do profeta, mas o azeite é de Deus. Eu não sei, deve ser só em Volta Redonda, mas assim, um dia chegou uma ovelha para mim e falou assim, apóstolo, eu estou saindo da igreja. Eu falei, irmão, mas como é que faz isso? Né? Porque como é que sai assim, né? Como é que... É como se eu estivesse falando meu filho, falar meu filho, não é mais meu filho. Aí ele falou, é porque, sabe, porque eu estou tanto tempo aqui, o pessoal não reconhece a gente, né? Então, começou uma igreja ali, o pessoal está ordenando um diácono lá, tem até pastor, né? Então eu estou indo para lá. Eu olho assim, eu falei, meu Deus, as pessoas ainda acreditam que nós somos dono do azeite. É que a gente que determina quem vai ser próximo pastor, próximo tal. Irmãos, a gente só move o chifre. Quem move o azeite não é a gente, não. Quem que diz é esse, não é nada com a gente, não. Não tem que fazer política, não tem como... E é interessante porque nós pastores, às vezes, com tanto amor que temos pelas ovelhas, nós queremos dar a ela um presente. E às vezes, é bem mais barato, irmão. Dá um terno para ele. Apóstolo, mas eu gosto tanto dele, eu vou ungir ele pastor. É mais barato dar um carro 0 para ele. Uma viagem para Jerusalém, vai custar bem mais barato. Porque a gente às vezes, a linguagem só que está errada. Você está querendo presentear alguém que você ama, e é lindo isso. Só que nem sempre, querido, é ungindo. Porque nem sempre você vai ungir quem você quer. Você vai ungir quem Deus moveu o azeite. Porque se Samuel fosse ungir quem ele queria, ele tinha ungido o primeiro, Eliabe, porque ali nós temos um nível de 4 níveis de regência. Eliabe é o não ungido. Vamos lá rapidinho. Eliabe é o não ungido. Davi, ungido. Saul, ex-ungido. E Golias, o anti-ungido. O Golias você já sabe porque ele é o capeta mesmo. Vamos lá, é o anti-ungido.
Agora você sabe que Eliabe representa quem? O irmão mais velho, preparado, o cara calculava até o peso da lança do inimigo. É aquele indivíduo, querido, que tem uma capacidade de calcular as coisas que é tão absurda, que ele está treinado, só que calculando muito ele logo desiste. Eliabe é o não ungido, a gente precisa deles, só não dá para chamar ele naquela última reunião da compra do terreno, mas enquanto está fazendo a conta, chama ele. Aí no último dia que vai decidir, você não fala para ele não, tira ele do WhatsApp, porque ele vai falar que não dá, né? Mas ele é bom, porque ele calcula as coisas, ele sabe, olha, aquele gigante tem tanto de altura, você vê? De longe, olha, não dá, hein? Não vai dar não dá para comprar não. Aí você fala, obrigado aí pelo relatório, tchau agora vamos chamar os Davis aqui para a gente matar esse negócio, né? Mas eu não estou falando mal do Eliabe, estou? Não, porque é importante, eu sou rodeado de alguns que têm uma capacidade de colocar na terra de vez em quando, porque precisa, né, gente? Só que a grande questão é que Davi é ungido, é aquele que não sabe o tamanho, não sabe o peso, não sabe nada, só sabe o tamanho do Deus dele, o resto é Deus que vai fazer. E ali ele pega as 5 pedras para os 5 gigantes, né? Esses dias eu falei isso num hub, né? E muita gente começou a dizer, apóstolo, mas que história é essa de 5 pedras para 5 gigantes? Eu falei, tem 20 anos que eu preguei essa mensagem. Quando eu fui a primeira vez a Israel, representa as 5 cidades filisteias, que nunca entrou numa batalha sozinho, e quando Davi pega 5 pedras, não é para matar um, é para matar 5. Só que aí eu não vou entrar nesse mérito agora, né? Eu vou deixar a pulga atrás da tua orelha e depois você vai atrás. O que acontece? Davi entra nessa batalha como ungido, porque ele entendeu a posição dele. Só que nessa mesma história, nós temos um ex-ungido, que é uma coisa que eu falo com Deus com muita seriedade. Porque pior do que ser anti-ungido, ser não ungido, é ser ex-ungido, irmão. Porque o tal do Saul queria pegar flecha, pegar dardo e ficar acertando ungido. Não fica nessa linha não, querido, de querer derrubar os que Deus está levantando. Não precisa. Deus já me usou, vai continuar usando e vamos continuar usando, e Deus está levantando novos. Eu gosto de andar com esses Davis que Deus está levantando, coisas lindas que Deus está fazendo. Então nesse cenário você percebe esses 4 níveis. Só que quando Samuel, ele unge, na história você sabe muito bem, que o Espírito de Deus que estava sobre Saul, agora ele não está mais sobre Saul, ele está sobre Davi. É uma questão teológica, não é como no Novo Testamento, lindo hoje, né? Todo mundo tem o Espírito Santo aqui agora. Se vier um profeta falando besteira, você logo já julga o profeta, assim não? Sim, porque é o mesmo Espírito. Só que lá no Antigo Testamento tinha isso não, meu irmão. Lá quando alguém diz assim diz o Senhor, tu treme. Porque você não tem o Espírito dele, você não tem a Torá, você não tem nada, você tem que ouvir, obedecer e acabou. Então ali, quando o Espírito de Deus sai sobre Saul, ele fica oprimido. E lá no palácio começam a falar de Davi. E a grande questão é que quando você está servindo a Deus, seu nome está sendo lembrado lá no palácio. Ele vai para o palácio, querido, cumprir uma missão. Ele toca a sua harpa, e a nossa perspectiva é que quando Davi toca a harpa dele, a música que ele toca atraiu, ou seja, deu paz ao Saul, e o Saul não fica endemoniado. Eu sou músico, eu fiquei durante alguns anos tentando descobrir que música é essa. Porque Davi colocava a harpa no salgueiro, com a corda um pouquinho solta, para poder o vento bater, com ouvido absoluto, ouvir e tirar a música. Eu fiquei pensando, Deus, se o Senhor me der essa revelação, eu vou fazer um culto da tarde lá no Projeto Vida, eu vou pegar meu violão e vou tocar a música de Davi, e os demônios vão começar a sair pipocando assim, no meio da igreja assim. Eu fiquei uns anos esperando a partitura, Deus não deu, de ouvido não deu, não tem um jeito. Só que um dia Deus falou comigo, meu filho, não é música, não tem nada a ver com música, é porque o Espírito que estava sobre aquele, agora está sobre esse. E quando ele entra no palácio e vai tocando, não é o que ele está ouvindo, mas é o Espírito que está nele, que está se aproximando dele. Esse ex-ungido aqui está com saudade do que um dia ele teve. Esse ex-ungido aqui já experimentou o que esse homem agora tem aqui. E quando Davi chegava no palácio, aí eu falei, Deus, então eu fiquei tanto tempo esperando a melodia, não tem nada a ver com melodia. Você sabe que tem muita gente que não voltou até hoje depois da pandemia. Não se sinta melhor do que eles, mas faz uma visita. Você vai perceber que quando você entrar na casa dele, quando você marcar aquele almoço num restaurante, qualquer lugar, vai ter gente que vai ouvir isso e dizer, olha, eu estou sentindo um arrepio só de você chegar.
Porque eles têm alguma coisa, eles estão esperando, eles tiveram o que você tem algo que um dia eles viveram, e aquilo que você carrega hoje é a unção que um dia eles carregaram, é uma presença que eles estão com saudade dela. Tem muitos ex-ungidos que estão buscando, necessários que você vá até eles e busque eles e traga de volta. Aí quando Davi toca, recebe aquela maior promessa, projeto, ele recebe uma proposta de emprego que eu vou te falar, inquestionável. Que proposta é essa? Fica aqui no palácio, fica aqui com a gente, mora aqui no palácio. Na verdade, o próprio rei já tinha agradecido Jessé por Davi. Davi então podia simplesmente ficar ali, mas a grande questão é que Davi faz uma coisa que me surpreende. Ele não quis trabalhar e ficar no palácio. Olha o que o texto diz a respeito de Davi. Olha que interessante a respeito da perspectiva, quando Davi, ao invés dele dizer, eu quero esse emprego, eu quero ficar nesse lugar, diz a palavra do Senhor que ele ia e ele voltava. Diz a palavra em 1 Samuel 17:15, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Você sabe o que é isso, querido? Ele recebeu a melhor proposta de emprego do tempo, carta livre, acesso ao palácio do rei, a casa, o quarto do rei. Ele era o homem que tocava o instrumento, que acalmava o rei. Mas a Bíblia diz que ele fez sim o que foi pedido, mas ele voltava, sabe para onde? Lá para o curral da ovelha, porque ele podia estar no palácio sim, para cumprir o que ele estava precisando, mas ele se lembrava de onde ele saiu. E sabe qual é o problema de muita gente, querido? Que os palácios, as propostas dos palácios, têm roubado o teu compromisso do curral, tem roubado o teu compromisso da tua célula, tem roubado o compromisso que o Senhor tem na casa do teu pai. Querido, foi lá que ele foi encontrado, lá no curral. Sabe por que ele voltava? Porque se Deus me prosperar, não importa o quanto Deus me prospere lá fora, desde que eu me lembre de onde eu saí, não terá limite com que Deus vai prosperar a minha vida em todos os níveis. Pessoas aqui terão muitos reconhecimentos lá fora. Pessoas vão acessar você, vão precisar de você, você vai prosperar muito, você vai ser muito abençoado. Pode dizer amém, isso é bênção. Mas se você entender que, porque você já viu o irmãozinho que comprou um carro zero? Aí você fala assim, cadê o irmãozinho? Agora ele está viajando. Comprou um carro 1000 lá, está viajando. Ou então comprou um sítio. Todo domingo de manhã ele vai para o sítio. O nosso problema, querido, não é Deus prosperar a gente, é o quanto você pode suportar. Tem gente que melhora um pouquinho de vida, ele se esquece do curral. Davi estava no palácio, fazia o que tinha que fazer, mas deixa eu voltar para a casa do papai, deixa eu voltar da onde eu vim, deixa eu voltar daquilo que eu fazia, deixa eu voltar no lugar que Deus me encontrou. Se você entender isso, muitos empresários às vezes começam a romper, a primeira coisa que faz é fechar a célula. Mas não entendi. É aí que você tem que abrir a segunda célula. É que é muita reunião, pastor, é muita viagem, faz online, faz o que tem que fazer, porque se você provar para Deus que você é capaz de manter-se fiel com aquilo que Ele está dando a você, Ele te dá mais. Porque Deus não tem compromisso, querido, com a tua necessidade. Deus tem compromisso com a sua capacidade. Não é o quanto Deus pode lhe dar, é o quanto você pode suportar. Eu quero uma igreja grande, mas para quê? Se com 100 pessoas você já não consegue suportar, para quê? A grande questão, querido, na parábola dos talentos é muito interessante, porque dá lá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que deu 1 parece até para não passar vergonha naquele culto, que imagina, sair sem nada também, né? Só que você descobre que quem ganhou 1 não merecia nenhum, porque o que ganhou 5 devolveu mais 5, deu 10, 2 devolveu mais 2, deu 4, e o que deu 1, o indivíduo nem para 1 serve, ele esconde. E sabe o que o texto fala? E foi dado para cada um segundo a sua capacidade. Se a gente pudesse mudar o texto, a gente colocava segundo a necessidade, porque a gente acha que Deus tem que dar para quem precisa. Não, Deus dá para quem é capaz. Eu sei que você não está gostando, Jesus que falou lá, porque a gente nem gosta do texto, porque deu 5 para 1, 2 para 1 e 1 para 1, a gente nem gosta. Já ia confrontar coisas que estão sendo pregadas aí, né? Mas a ideia do reino, querido, é a exposição que eu tenho, do que eu planto eu vou colher.
E a grande questão é que eu vou receber segundo a capacidade que eu tenho para reter. Se eu não estou pronto, por que Deus vai me prosperar se eu não consigo administrar nem aquilo que sou, nem aquilo que tenho hoje? Um pouquinho de florescer um pouquinho o ministério. Cadê o irmão? Ah, o irmão agora está demais, né? Você sabe que a confusão, querido, é que Davi, ele não foi coroado rei, ele foi ungido rei. Tem gente que acha que foi coroado no dia da ordenação dele. Alguém, por favor, carrega a minha bolsa, porque eu agora sou pastor, né? Por favor, me sirvam, né? Querido, a unção, ela na verdade aumenta o serviço. A unção, ela aumenta, pode dar uma salva de palmas, ela aumenta a sua servidão. É interessante que quando eu comecei a apacentar em Volta Redonda, eu comecei uma igreja em 1992. Passaram 7 anos e eu tinha uma crise profunda, porque eu li uns livros sobre igrejas do mundo, né? Eu ouvia histórias, eu falava assim, isso aqui não é para mim mesmo não, porque a gente trabalha tanto, mas tanto, meu Deus, eu e minha mulher, quando a gente trabalhava, 80 pessoas, 100 pessoas, dava 120, de repente baixava para 70. E era uma crise, porque a gente não conseguia entender, pastor Eibe. Eu não conhecia o pastor Eibe ainda, porque na ele resolveria o meu problema, né? Mas não vai, e a gente ficava pensando, meu Deus, mas a gente trabalha tanto. E um dia eu descobri que o problema era exatamente esse, está trabalhando demais. Eu estava num momento da minha vida que tanto cansaço, jovem ainda, mas cansado, financeiramente eu falava, Deus, não vira, a coisa não rompe. Eu me lembro que eu fui em 96, eu fui numa igreja na África, em Pretória, numa conferência que a Valnice estava indo com um grupo, e por um acaso, um menino ainda, eu entrei naquele grupo lá, nem lembro, foi uma dádiva lá que a Valnice me deu, e eu vi uma igreja de 20 mil pessoas, foi a primeira igreja grande que eu vi assim, o resto era tudo em livros que eu lia, 20 mil pessoas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Era um negócio tão longe da realidade que eu falava, que isso? Isso me gerava crise, e um dia, eu falava com Deus, e o Senhor me falou uma coisa, meu filho, quanto menos você se mexer, melhor. Eu falei, como, Senhor? É o Senhor mesmo que está falando? Meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, você quer crescer? Então mexe menos, está muito barulho, muita atividade, muito movimento. E ele usou um salva-vida para me falar isso, porque o salva-vida, pastores, ele quando vai salvar alguém em alto mar, se aquele indivíduo que está muito nervoso não se acalmar, ele dá um murro nele, ele desmaia o indivíduo, porque se não fizer, ele está tão na adrenalina que ele abraça o salva-vida, morre os dois. E o Espírito Santo está falando, eu estou querendo ser essa salva-vida, só que você está dando braçada para tudo que é lado. E eu estava exatamente no alto mar, dando braçada, tentando sufocar, quase morrendo, e eu resolvi parar. Falei, salva-vida me leva. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu andava com um negócio de chave, que a gente chama mói de chave, né? Devia ter umas 20 chaves. Parecia carrilhão de percussão, que você balança assim, daquele barulho. Porque eu tinha chaves de todas as gavetas, porta, tudo. É comigo, meu irmão. Eu abro a igreja, ligo o som, expulso o demônio, toco o violão. Meu irmão, eu sou o cara. Mas eu lembro quando eu fui na África em 96, ouvi 3 frases, que não mexeu comigo. O teu sucesso é saber o que Deus tem para você e fazer. Não precisa criar nada. É só você administrar o que Deus está fazendo. Mas a terceira frase, aonde há concentração de poder, tem concentração de demônios. Então descentraliza poder, que eu descentralizo os demônios. Eu falei, uau. Os demônios estão vindo tudo para cima de mim mesmo, não tem jeito. Porque eu era o dono da chave, o senhor da chave. E nunca deu errado, porque eu chego cedo, eu sou disciplinado, eu fecho, eu sou o último a sair. Eu não dou para ninguém, porque eu tinha meus motivos. Não vou te contar porque vai demorar. Eu tinha meus motivos, eu tinha meus traumas, eu já tinha confiado, eu já tinha tentado. E deu tudo errado, eu falei, é comigo mesmo, eu bato no peito. Só que eu comecei a perceber que a centralização de tudo não me daria a possibilidade de chegar onde eu cheguei. Eu comecei realmente a confiar, mesmo que alguns estivessem errando, mesmo que não desse do jeito que eu queria, mesmo que não fosse exatamente como eu planejei, eu comecei a confiar.
Hoje eu moro a 50 quilômetros da igreja, não preciso fazer o que eu faço não, mas eu vou muito pouco lá, porque eu comecei a descobrir que quanto menos eu estou lá, mais as coisas estão acontecendo. Acho que eu vi que eu era o problema. E eu falo sério. Quando a gente chegou a 3 mil membros, 4 mil membros, 5 mil membros, eu comecei a perceber que já não tinha limites para crescer. Ou seja, o problema não é o que Deus pode me dar, é o quanto eu posso suportar. Porque com 100 pessoas eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para buscar Deus. Quando viajando, exceção, mas fora isso, todas as minhas manhãs eu não falo com ninguém, é só eu e meu Deus. É eu e meu Deus. Eu não vou, apóstolo, mas e as ovelhas? Deus tem lá uma equipe maravilhosa, porque eu já mandei a chave, botei a chave na mão de todo mundo. É engraçado que eu nem conto isso muito não, mas o Senhor está mandando contar. Eu creio que está abençoando alguém aí, sim ou não? E eu comecei a perceber que grande parte daquilo que eu não alcançava é porque eu queria vivenciar todas as experiências. Eu precisava vivenciar tudo isso. E esse espírito de controle sobre as coisas, na verdade, eu via como uma coisa boa, né? Olha, tudo que acontece aqui eu sei. Hoje eu nem vou dizer para você o que eu não sei para não escandalizar você. Porque um dia perguntaram para mim assim, apóstolo, quanto que entra de dinheiro na tua igreja? Eu falei, deve ter uns 3 anos que eu não sei. Já escandalizei, né? Porque realmente eu decidi. Se tiver algum BO, elas me chamam, fica tranquilo. Mas enquanto está tudo indo bem, eu só pergunto, dá para comprar? Dá sim, apóstolo, então manda bala. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou fazer nada se eu não tiver uma equipe comigo. Porque quanto maior eu tiver o lastro, mais a possibilidade Deus tem de poder construir coisas maiores. Então não adianta você receber se pessoas que estão à tua volta não receber. O maior desafio, querido, de Gideão, quem mesmo? Gideão não foi receber a visão. Ele pega o manto dele e coloca na eira. Ah, foi a lã, apóstolo, então fica com a lã mesmo. Pega a lã e botou na eira, e ele fala assim, Deus, encharca ela, encharca o meu manto, encharca. Aí ele vai dormir, quando chega de manhã, tem tanta água, que ele enche um pote de água, porque Deus encharcou o manto era ele. Era ele. Ou o novelo de lã, que você prefere, era ele. Aí ele fala, Deus, não fica triste comigo não, Senhor, não fica com raiva de mim não, eu vou colocar de novo. Mas só deixa agora o manto seco, porque o manto já está resolvido. O meu problema agora é o seguinte, é a volta. Molha a tua volta. Porque Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus te dá visões. Você sai de uma conferência dessa, meu Deus, nós vamos romper 2023. Mas a questão é a tua equipe, querido. Tem que molhar a volta. A questão é tua esposa, teu esposo, teus filhos, tem que molhar a volta. Porque você já recebeu, tenho certeza que você está encharcado, já está lindo. Só que você tem que pedir, Deus, molha a minha volta e encharca as pessoas à minha volta, para que elas vejam o que eu estou vendo. Porque sozinho eu já estou tentando muito. Igreja não passa de 50, de 100, era o meu caso, porque era o limite do apacentamento. Na Bíblia fala que um pastor cuida de 100 ovelhas. E a CEPAL também, há muitos anos atrás, numa pesquisa, falou que a gente cuida no máximo de 100 ovelhas. Então, se eu consigo com qualidade no máximo de 100 ovelhas, como é que eu vou ter 4, 5 mil pessoas, se eu sozinho estou tentando cuidar delas? Deus quer te dar uma unção neste lugar, onde uma equipe vai ser formada. Invista na tua equipe, pessoas que vão ser encharcadas pela visão que você está recebendo, porque o problema não é Deus te abençoar, querido. Eu falava sobre Davi, Deus falou com ele o quê? Fica no palácio. Não, eu quero voltar onde eu estava. Por quê? Porque Deus vai te prosperar muito lá fora, mas nunca se esqueça do que Deus fez aqui dentro. Se você se lembrar quem você é, Deus vai te dar muito além do que você imagina. Pode celebrar, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Uma das frases, axiomas da nossa equipe, entre eles e eu com eles, é: teu sucesso é o meu alívio. A gente descobriu, querido, uma coisa fantástica. Eu não preciso ter ciúme de quem está prosperando, não preciso ter ciúme de quem está rompendo. Porque se você comprar, deixa eu ver, olhar alguém aqui, comprar um barco, irmão, uma lancha, um iate, vai ser lindo, eu vou ficar celebrando, você vai emprestar para mim depois. O teu sucesso é meu alívio. Se eu saio para viajar e peço um obreiro para pregar, aí eu chego de viagem, antes de eu chegar no culto, alguém fala assim: apóstolo, você não tem noção, apóstolo, Deus usou o menino demais. Só que tem pastor que já começa assim: é mesmo? Foi como?
Sabe o que eu fico? Uau! Posso viajar de novo. Não é? Teu sucesso. Então, quanto mais você tiver sucesso, mais. Fala para o irmão do lado: teu sucesso é o meu alívio. Você gostou da ideia, né? Se ponha de pé nesse momento, querido, em nome de Jesus.